Olá, hoje estou recebendo Glauco Michelotti, ele que é presidente do Hospital Life Center. Está há 5 anos no comando do hospital, que é referência em tratamento intensivo em Belo Horizonte e também com várias especialidades, além de muita tecnologia aplicada. Há 17 anos no mercado, o Hospital Life Center foi criado por 3 fundos de pensão mineiros. E é sobre a história desse hospital que faz a diferença no mercado mineiro que eu converso agora com o Glauco. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, como vai? Obrigada pela presença aqui na Sempre Editora. Eu que agradeço pelo convite. Glauco, como começou o hospital? Sim, contar um pouquinho da história do Life Center. Há 17 anos atrás, foi fundado dando uma visão dos fundadores de fazer um empreendimento, um complexo hospitalar, como a gente chama hoje, que trouxesse aqui para Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais um diferencial em termos de referência em atendimento de saúde. Então, eram visionários, dentro de um grande empreendimento, se decidiu por ter uma parte com hospitais e outra parte com centros médicos que pudessem ser locadas para ter todo aquele ambiente que a gente conhece em outras cidades, que fica no entorno de um hospital. Então, o complexo foi assim criado há 17 anos atrás e estamos buscando trazer esse diferencial em termos de nível de atendimento de saúde aqui para Belo Horizonte. E como está o tamanho atualmente do Hospital Life Center? Cresceu muito nesses 17 anos. Cresceu bastante. Hoje nós temos 213 leitos ao total no Hospital Life Center. Desses, 40 leitos são de tratamento intensivo, que aí atendemos os casos de pacientes mais graves. Então, foi um crescimento bastante expressivo, era cerca de 180 leitos apenas 5 anos atrás, mas conseguimos ampliar e atender a demanda de procura, que no Hospital Life Center é muito grande sempre. E em termos de corpo médico, funcionários, como faz para deixar aquela máquina sempre funcionando e muito bem? Esse é o nosso grande desafio. O Life Center é um hospital de estrutura aberta, que a gente chama. Então, temos hoje algo em torno de 1.200 médicos trabalhando ativamente com o Hospital Life Center, cerca de 800 colaboradores que nos ajudam, estão lá 24 horas por dia fazendo o atendimento, além de todos os prestadores de serviço que habitam aquele complexo, que é extremamente grande. O hospital, a gente costuma comparar, é quase como administrar uma cidade, porque tem que se cuidar de todos os detalhes, de toda a infraestrutura. É uma infraestrutura pesada, que requer muito controle, e estamos galgando aí níveis de serviço cada vez melhores para poder prestar um atendimento cada vez mais diferenciado para a população. E nesse atendimento, o principal ativo, que é o paciente, que é a pessoa que procura o Life Center. Quais são os diferenciais? Assim, tem muita coisa que o hospital tem feito para cada vez mais humanizar e dar um tratamento bem diferenciado, bem exclusivo, não é? Então, efetivamente, o que a gente vem investindo cada vez mais forte é em tecnologia da informação. Isso é uma crença que nós temos e que abraçamos. Acreditamos que vai ser o futuro. Dados vão fazer toda a diferença e estamos trabalhando intensamente nesse sentido. É algo, em termos de hospital, mais novo, vamos assim dizer, dentro de uma arquitetura aberta. Então, dá um exemplo, por exemplo, nosso disso. Prontuário, que era uma coisa no começo, a gente 100% tem os prontuários clínicos eletrônicos. Então, cada dia que passa, o Life Center utiliza menos papel. Então, toda a vida de todos os pacientes, desde sua entrada até a sua alta, ficam dentro dos registros do hospital para o melhor acompanhamento médico, para você ter melhor indicador de controle, para você identificar qualquer evolução fora de padrão de uma maneira automatizada e não com intervenção humana. Então, isso nos diferencia no sentido de você poder colocar mais tecnologia, acoplar mais tecnologia, porque você já tem toda a história do paciente e de todos os eventos que acontecem dentro do hospital, dentro do sistema nosso operacional. Glauco, isso passa também por investimentos
além de equipamentos, na estrutura física, num acolhimento cada vez mais complexo? Sim, sim, sim. A estrutura física precisa se fazer e com equipamentos também é um investimento muito grande. Hoje a tecnologia dos equipamentos para assuntos mais complexos, de tratamentos mais complexos, está evoluindo numa velocidade muito maior do que era 20 anos atrás. Então, hoje a obsolescência dos equipamentos acontece muito antes, a gente tem que buscar sempre lançamentos novos e os softwares que estão rodando nesses equipamentos grandes, que a gente costuma ver naquelas fotos de hospital, o software que está ali dentro está vindo cada vez mais sofisticado e dando muito mais oportunidade para o médico fazendo um tratamento melhor, efetivamente. Então, não tem mais como esperar a visita de um fornecedor. Os hospitais têm que ativamente ir buscar as soluções que estão se lançando, que conforme a gente comentou, o último investimento nesse sentido a gente foi buscar na Holanda e tivemos que visitar fora do Brasil como que estava sendo operado pelos médicos e está dando muito certo. A gente treinou mais de 72 médicos nesse equipamento novo, porque não tinha no Brasil, e hoje está operando no Life Center e já está aí ajudando a vida de vários pacientes. E, além disso, tem a questão do acolhimento do paciente e de seus familiares dentro do ambiente hospitalar, que é um ponto de atenção sempre, né? O nível de atendimento que se espera hoje de hospital é muito diferente também do que havia no passado. Os hospitais estão sendo comparados com outros prestadores de serviço. A relação do paciente e seu familiar com o hospital vem se transformando gradativamente com uma relação de consumo. E um público, né, cada vez mais exigente. Mais também. Exigente, querendo ter mais soluções no celular e comparando as instalações de hospital, não só no viés de segurança, que sempre pautou, né, todos os investimentos hospitalares, mas também de hotelaria, de acolhimento, porque é um momento frágil, todo paciente que está lá está passando por um momento de fragilidade. Ou seja, a pessoa não quer mais aquele ambiente de hospital, sobre tudo... demais, né, que fica duro, que eles dizem, e está procurando outra imagem, está procurando outro tipo de serviço, efetivamente. Até mesmo uma extensão da casa dela, não é? Sim. Isso passa também pela Nesse aspecto, a gente inaugurou paciente. o Life Center Exclusive, que a gente dedicou um andar do Hospital Life Center para um atendimento totalmente diferenciado, que não tinha no estado de Minas Gerais, né, que agora em São Paulo e no Rio de Janeiro estão se fazendo investimentos fortes nisso. E nesse andar a gente tem uma hotelaria diferenciada, mas principalmente um nível de atendimento diferenciado, né, para um público que exige um pouquinho mais de sofisticação, um pouquinho mais de restrição, por pessoas com notoriedade, pessoas públicas, que não se sentem muito à vontade por transitar dentro de um ambiente hospitalar que tem muita coisa passando no corredor, tem muita gente, portas abertas. Tem então, até um atendimento bilíngue também. Isso foi uma preocupação do hospital. O Life Center é procurado por expatriados, é procurado por pessoas que estão em visita a Belo Horizonte e então treinamos para atendimento em inglês e temos referências médicas com fluência em espanhol, francês e inglês também para ajudar em diagnóstico e ajudar na tradução com especialistas, né? Tem dado muito certo. Esse andar está com uma taxa de ocupação importante, que veio ao encontro de nossas expectativas. Eu sempre, particularmente, acreditei muito que Belo Horizonte tinha essa demanda, que estava escondida, né? E é fácil, o acesso é fácil, não é tão mais caro você ter acesso a uma hotelaria diferenciada e a um nível de serviço, né, muito maior do que um sistema fabril, que às vezes é comparado ao sistema de atendimento hospitalar. Então, o que a gente quer é expandir esse serviço cada vez mais e ele nos nutre e nos inspira de tudo que tem de encantamento, às vezes, de atendimento naquele andar, a gente poder repetir e replicar nos outros andares do hospital. Então, também é um laboratório que a gente se utiliza para nível de atendimento e nível de serviço diferenciado e você poder comparar com outros atendimentos que tem, como companhias aéreas, como hotéis, que fala, poxa, o que custa a gente ter um pouco mais de etiqueta, de atenção, de olho no olho, de contato, agregar valor também de na privacidade. saúde. O paciente gosta de ter privacidade. Né? Você não precisa ser uma celebridade para ter privacidade, né? Mas é algo que a gente tem investindo fortemente
nisso daí. Estamos muito felizes. Esse investimento, qual que é o volume que vocês têm feito aí ao longo desses anos, desses últimos 5 anos? Nos últimos 4, 5 anos, o Life Center investiu algo em torno de 20 milhões de reais, né, desde estrutura até software, né, foi o total de investimento. A gente expandiu o UTI, né, comentei que a gente agora tem 40 leitos de UTI, é uma UTI super reconhecida, obtivemos um selo de reconhecimento que fomos pioneiros no estado de Minas Gerais, nos deixou muito orgulhoso. Qual Temos selo? O selo da Epimed de Top Performer, né, um selo que compara mais de 800 UTIs espalhadas pelo Brasil e pela América do Sul. A UTI do Hospital Life Center ficou entre os 10% melhores de quase 900 outras UTIs monitoradas. Nos deixou muito orgulhoso, acho que é um ganho para Minas Gerais e para Belo Horizonte. Né? É isso. De manter esse selo e de ter esse reconhecimento. Então, ficamos muito felizes. Isso é mais segurança para o paciente da UTI, do Life Center. E agora, já investimos 20 milhões e estamos projetando para os próximos 12 meses mais 10 milhões de investimento em expansão, né, e melhorar a atenção primária, que é uma procura grande que o hospital começou a ter. Até, de certa forma, nos surpreendeu, né, mas estamos investindo para ter centro de especialidade para poder atender essa demanda que está vindo ao Life Center em busca de atenção primária também. Como é que tem sido esse trabalho de fazer cada vez mais investimento na atenção primária? Isso começou gradativamente há 2 anos e meio atrás. A gente sempre teve procura alta pelo pronto atendimento. Pronto atendimento para emergência ou urgência, né? Lato sensu, seria isso. Mas muitos dos pacientes que nos procuravam tinham dificuldades em agendamento de consulta ou dúvida de especialidade, né? A medicina tem especialidades e subespecialidades que, se eu for descrever todas Inúmeras, aqui, né? vamos ficar horas falando. E o paciente não tem que ser entendedor disso. Sim. Então, por vezes, ele procurava um serviço de pronto atendimento para, dali, conseguir saber onde procurar. Mas ele quer cada vez mais fazer tudo no mesmo hospital, num lugar só. Num local só. Então, nossos especialistas, a gente criou uma central de consultas, que agora estamos expandindo no central de um núcleo de especialidades, porque já não atendemos a demanda. Isso começou do zero, hoje já significa 25% dos atendimentos de pronto atendimento, se a gente comparasse. Então, havia essa demanda reprimida, já estamos lotados hoje com 21 especialidades sendo atendidas com consulta, com hora marcada, agendada. O tempo médio de espera é 10 dias para você conseguir uma consulta lá no Hospital Life Center, dentre essas 21 especialidades. E agora vamos expandir o número de especialidades e aumentar o número de postos, porque o crescimento, se continuar com essa progressão que a gente está tendo, daqui a pouco não tem espaço físico para atender. Aí daqui a pouco tem até que abrir um outro Life Center. Isso passa pelos planos da empresa ou não? No momento não. O nosso complexo é bem grande, né? A gente não prevê, no curto, médio prazo, fazer expansão extramuro. Mas não temos que atender a demanda que está vindo dos nossos pacientes, dos nossos usuários, que já tem uma relação forte com o Life Center, e atender a demanda que vem. Essa central de consultas, que agora vai virar um núcleo de especialidade, veio demanda de pacientes para a gente. Na nossa central de atendimento, a gente viu essa reclamação. O nosso andar exclusivo foi ideia, efetivamente, de pacientes que estavam querendo um pouco mais de privacidade. E eu falei, poxa, privacidade só não faz sentido, tem que ser privacidade com serviço diferenciado, com hotelaria, com o que há de melhor no mundo em termos de hotelaria. O que tem? E a gente foi buscar essa solução. Então, tem muita coisa que vem dos próprios pacientes e seus familiares. Então, o Life Center... atender essas demandas que venham emergindo. Sim. E aí, então, o Life Center ele quer ser cada vez mais referência no atendimento, na apresentação de serviços, para que a pessoa não procure outro hospital, e sim fique ali, fidelize. A ideia é mais do que isso, é você não ter preocupação e indecisão em termos de saúde. O que nós queremos ser é o que se chama de hub de saúde. Então, você falou em saúde, que é o nosso slogan, você pensa em Life Center, porque dali a gente vai receber a sua demanda, né, ou resolver, ou dar o direcionamento para corpos clínicos que a gente tem parceria que conseguem resolver aquela especialidade, aquele problema, para evitar que o paciente fique pulando de canto em canto, buscando a solução do seu problema. Então, a ideia é centralizar ali para poder direcionar para outros lugares ou resolver no mesmo local.
Com isso, o faturamento também do hospital tem crescido, não é? Sim, Mesmo sim. num momento de crise do país que permanece, você tem conseguido aí reportar bons resultados? Frente, né, o cenário macroeconômico, efetivamente a gente não pode reclamar da vida. Então, isso é muito bom. Tem potencial para crescer mais. A gente vem investindo nos últimos 4, 5 anos, que foi um momento macroeconômico complexo para o Brasil, mas nunca deixamos de investir. Nunca. Essa é a nossa crença. Nós somos muito otimistas em relação à macroeconomia, acreditamos que tudo vai voltar ao normal, o Brasil vai voltar, né, a ter uma taxa de crescimento consistente. E principalmente a gente está investindo pleno emprego, não é? nisso. Porque parece que Sim, uma atividade sim, de um hospital particular, como é o caso do Life Center, e com atendimento em planos de saúde, ele depende também de pessoas empregadas. Isso, Como é que é essa conta aí que no Brasil atualmente teima em não fechar, não é? A saúde suplementar ela é muito calcada em planos empresariais, né? Então, a suplementar é aquilo que não é do SUS, vamos simplificar. Então, hoje, o perfil que a saúde suplementar tem no Brasil são de convênios, planos de saúde corporativos. Então, os empregados têm acesso a plano de saúde através, né, do patrão, através do empregador, né? Então, é esse o perfil. Quando tem uma retração no mercado de trabalho, efetivamente você tem problema, né, de financiamento da saúde suplementar, porque tem menos emprego, tem menos acesso ao plano de saúde. Os hospitais, que é o caso do Life Center, que atendem convênios, o Life Center atende praticamente todos os convênios de saúde aqui de Belo Horizonte. Então, começa a ter uma queda de demanda naturalmente. Então, o que vai acontecer? A gente está hoje com uma taxa de desemprego relativamente alta, já tivemos bem melhor, né, mas está estacionada. Hoje está nisso. Então, o que a gente acredita? Que gradativamente a gente vai recuperando essa taxa de emprego, mais pessoas vão ter acesso a serviço de saúde, efetivamente, e retome o nível de investimento. Atualmente, Glauco, é que a gente nunca parou de investir. Isso e é uma coisa boa. diversificaram também, não é, em clientes. Vocês não dependem só de plano de saúde ou só de cliente particular, verdade, não é? é verdade. Como é que é atualmente essa divisão, essa pizza aí no Life Center? O Life Center, a maior parte vem de convênio. Então, em termos de receita e de demanda, vem de pacientes que têm plano de saúde atrelado a convênio, normalmente corporativo, que é a realidade hoje do Brasil, não só daqui. Mas a participação muito importante, que difere um pouco de outros hospitais, é de particular, né, que os americanos chamam de out of the pocket. É a pessoa que paga por aquele serviço de saúde, por diversos motivos, ou por preferência própria, ou porque são serviços não cobertos, né, pelo rol de procedimentos da ANS. Isso o Life Center se destaca, é um diferencial quando as pessoas escolhem fazer e pagar e arcar com as despesas, nos procuram muito. E tem um grau de exigência particular que é bem maior também e nos faz progredir. Então, conseguimos equilibrar bem essas duas coisas. Os particulares, para o Life Center, somados, são de enorme relevância para as receitas do Life Center. E por que o Life Center decidiu seguir esse caminho e não atender também SUS? Porque muitos hospitais têm esse atendimento até como uma complementação de renda, apesar de sempre reclamarem da remuneração do SUS. Sim. Bom, aí é uma história que vem desde a origem dos sistemas, como foram montados, o sistema único e o sistema suplementar, né? Que é até curioso, porque o sistema é único, mas existe o suplementar, né? Então não é único. E o Life Center não é uma empresa filantrópica, né, que tipicamente no Brasil, né, os hospitais filantrópicos atendem muito demanda de SUS, né, além dos hospitais públicos, né? Então, o Life Center é um hospital privado, nós somos uma SA, atendemos os convênios mormente. Então, já tem de nascença, né, já fomos projetados para atender esse tipo. A gente não tem uma estrutura voltada para atender o SUS, que é um outro tipo de arquitetura, com outro tipo de demanda, com até outras especialidades. O Life Center tem muita característica forte de ser um hospital cirúrgico, efetivamente, onde se realiza um número de cirurgias muito grande e que atende o setor de planos de saúde, desde os básicos até os planos mais diferenciados que tem. E agora, Glauco, nesses próximos anos, qual que é o plano plurianual que você já tem tratado aí, traçado para o Life Center? É consolidar, eu acho que essa expansão,
A obra que a gente vai entregar, nova de expansão, vai ser na atenção primária nos próximos 12 meses, né? Desenvolver e evoluir e trazer equipes para núcleos de especialidades, que a gente vê uma grande oportunidade e uma carência dessa especialização. Estamos assistindo isso de uma maneira muito interessante, então os investimentos vão no sentido da atenção primária. Então, por hora é isso, não está projetado mais expansão de leitos, pelo momento. Né? Mas isso tem como expandir ou tem, tem área física para essa expansão? Temos área física para expansão significativa e acreditamos que nos próximos 2 anos a gente quer trabalhar mais no acesso à saúde. A gente acredita muito nesse aspecto. E o Life Center é uma retaguarda cirúrgica já utilizada por muitos serviços de atenção primária, digamos assim, como a oncologia, por exemplo, que quando todos os tratamentos mais conservadores, né, não conseguem resolver e precisa evoluir para tratamento cirúrgico, nós somos uma retaguarda muito utilizada pelos maiores serviços de oncologia de Belo Horizonte, que tratam a questão clínica oncológica e que são muito bons. Belo Horizonte é muito bem servida de serviços especializados em oncologia. Então, o que nós nos propusemos é ser a retaguarda desses serviços. E agora, outros serviços que a gente não vê tanta cobertura, estamos investindo para prover esse acesso, apesar de não ser o core business de um hospital. Ou seja, cada vez mais o mineiro não precisa sair de Belo Horizonte, não. Porque tem o Life Center que atende a tudo isso. É isso mesmo. É isso daí. Glauco, qual é a saída do setor de saúde no Brasil? É para quem não tem um plano de saúde, para quem não tem esse dinheiro aí para pagar ali na hora um atendimento, que saída você daria se tivesse aí o poder da caneta? Essa pergunta é a pergunta de 1 bilhão de dólares, né? Qual é o pulo do gato? É o pulo do gato, é a história do pulo do gato. Saúde, o serviço de saúde ele é complexo, ele demanda muito investimento. No Brasil estamos chegando a quase 10% do PIB hoje, passando por saúde, que é algo muito relevante. Nos outros países, tem países que são muito mais do que 10% do setor. Então, não tem resposta simples para isso, né? Eu acho que o SUS, o Serviço Público do Brasil, se diferenciou, se destacou muito em várias evoluções. Nós temos o maior plano público de saúde do mundo, são 200 milhões de pessoas cobertas. E tem que bater palma para muita coisa que o Serviço Público de Saúde consegue fazer. Não é o serviço ideal, não poderia ser. A gente tem que pensar assim. Para esse volume de pessoas num mercado como esse. 200 milhões de vidas, né? É muito difícil. Então a gente tem que aplaudir os colegas que estão no serviço público, o desafio deles é enorme, né? O acesso está aumentando, não é simples. E, por outro lado, tem um sistema suplementar que vem também desenvolvendo um belíssimo trabalho no Brasil, né? Para quem não tem acesso, vale sempre a mesma orientação que já cansou de ouvir. Tem que se preocupar com prevenção, sim. Tem que ter visitas frequentes ao médico, sim. O próprio SUS oferece acesso ambulatorial, que é interessante. Hoje, através de sites, você consegue descobrir o acesso e o serviço mais próximo de você. Demora para atender? Demora. Pode demorar 4 meses para você ser atendido? Demora. Mas se você já agendar, 4 meses vão passar rápido. O seu retorno depois já vai vir. Então você melhor do que ficar sem atendimento. Você consegue ter várias especialidades. Quando você olhar, você está sendo atendido depois de 1 ano. A cada 2 meses você está fazendo algum acompanhamento em alguma coisa pelo serviço público, né? E quem tem plano de saúde também fica a orientação de procurar o seu médico, de ter o acompanhamento. Tem muita doença que vai progredindo sem sintomas. Então, procurar exames de maneira ativa, cuidar da sua saúde como investimento, como você cuida de diversas outras coisas. É importante ter um acompanhamento básico, clínico, para você poder depois usufruir de uma qualidade de vida melhor, né? É buscar qualidade de vida. Isso que é o mais importante, é viver bem. Não é só curar, mas é ter qualidade de vida. Isso é democrático. Você pode falar de qualidade de vida das pessoas com menos acesso, até para as pessoas com mais acesso. Mas é um investimento individual, pouquinho de cada um, de pouquinho em pouquinho, para você ter depois um ganho, né, muito bom em termos de viver bem. Glauco, para terminar, qual que é aí
A receita de sucesso. Eu vou perguntar desse jeito para não falar qual que é o pulo do gato, né? Que a gente conversou antes. Sim. Mas qual que é a receita de sucesso do Life Center hoje? E com esse faturamento aí que só aumenta, o que dizer às pessoas? Porque muita gente fala que o hospital não dá certo, muito prejuízo. Mas por que o Life Center deu certo? O hospital dá certo, sim. É uma indústria de altíssima complexidade, uma indústria que é capital intensivo, que é mão de obra intensivo, então precisa de ter controle, precisa ter organização. O Life Center, de certa forma, mimetizou boas práticas que haviam em outras indústrias, que não eram hospitais, né, para poder ter esse controle e poder concluir as coisas. Controle para o hospital é muito importante, igual a aviação. Tem que ter controle, tem que ter checklist, porque custos, senão o avião contar moedas é um risco, né? É um grande risco. Então a gente se compara muito, fala, poxa, na aviação ele não consegue ter controle, o avião não voa, não sai, procura sair no horário, procura fazer o check-in facilitado. Por que em um hospital tem que ser diferente? Né? Então a gente procurou essa inspiração em outras indústrias, porque o público hoje compara a gente com serviço, com loja, com hotel, com companhia aérea, e então a gente procurou se inspirar dessa maneira. Outra coisa é inovação, não dá mais para você esperar as coisas acontecer, tem que ir atrás de tecnologia, tem muita empresa pequena investindo muito forte em assuntos muito específicos de saúde, e que para ele é uma pequena coisa, mas para nós, para o hospital, ao adquirir aquele software, às vezes é um salto qualitativo enorme, né? E que custou muito pouco para ele. Mas ele teve o tempo, teve a devoção, teve o estudo, teve a pesquisa e conseguiu desenvolver. Eu jamais conseguiria desenvolver. Então, essa inovação a gente atrai, a gente busca e acabou que viramos queridinhos, digamos assim, do pessoal de inovação em serviços de saúde, em healthcare. Então é muito bom, a gente recebe toda semana várias empresas que estão modelando soluções diferentes, criando coisas diferentes e ficamos muito gratos com isso, que a gente sempre absorve e sobe mais um degrauzinho. As portas do Life Center estão abertas. O resto é trabalho duro mesmo, não tem muito como fugir, tem que gostar, tem que se dedicar, é um trabalho intensivo, sobra muito pouco tempo para outras coisas, mas é apaixonante, como várias outras funções, e é vocacional. Trabalhar em saúde tem que ter vocação, não pode ser um passatempo nem ser levado como mais um trabalho. É vocacional. Atualmente, qual é o faturamento e você tem alguma meta de transformar esse faturamento, multiplicar, triplicar nos próximos anos em números? A ideia é sempre crescer. O conselho está sempre cobrando da gente crescimento. O Life Center vem crescendo mais de 2 dígitos por ano, mais de 10%. Isso daí deixa a gente muito satisfeito. Né? Nossas receitas hoje estão nos patamar próximo a 170 milhões ano, que é um nível importante, né? A gente se enquadra já no nível de um hospital grande e vem crescendo. Isso cresce também a nossa responsabilidade, né? A nossa necessidade de investir em treinamento. Dependemos muito dos nossos colaboradores para dar esse nível de serviço. Quando aumenta a demanda, aumenta a ocupação, nos exige muito mais. Então, treinamento é algo que vimos investindo também muito forte em pessoas. O modelo do Life Center é um modelo de grande autonomia. Todo colaborador em posição de liderança é um pouco dono do Life Center, né? Então, nós somos uma SA, somos uma sociedade anônima, então não deveríamos falar de dono porque não temos dono. Não é uma cooperativa. Mas é o hospital que mais dono tem, o hospital que mais dono você conhece. Isso é bom. Cada líder ali é dono da sua unidade e tem essa mentalidade de ser dono, de ser responsável por aquele resultado, né? Acompanhamento de índices de qualidade, de reclamação, de resolutividade. E começou agora, o Life Center nos últimos 2 anos, a ser reconhecido. E temos no nosso site diversos reconhecimentos técnicos, que nos deixa certificações, muito felizes, porque o que a gente quer é ter o resultado lá no paciente. É aquilo que para a gente é importante, né? O resultado final no paciente, mais importante do que a nossa receita, né? A nossa receita a gente tem que gerar, é um negócio como outro qualquer, a gente tem conta para pagar no final do mês. Né? Mas o que os nossos cotistas sempre esperam da gente é nível de qualidade. É isso que é importante, é nível de qualidade. Não há distribuição. Isso o paciente vai falando para outras pessoas. Não há distribuição de lucro do Life Center, é uma SA
que não distribui lucros, a gente reinveste tudo, né, e que a gente tem de resultado. E é isso que os cotistas nos cobram. Querer ter um padrão diferenciado de qualidade, ter esse reconhecimento e ser efetivamente a referência de saúde no estado de Minas Gerais. Então, é isso que a gente está buscando, né, assim, todo dia, o tempo todo lá. É ser essa referência, melhorar o nível de tecnologia em saúde em Minas Gerais. Esse é o desafio, né? Para ser reconhecido como ponta, né? Falar em referência de saúde, não tem que buscar referências em outros estados fora do nosso. É isso que a gente vai buscar cada vez mais e não vamos parar nunca. Glauco, bom trabalho para você, então, porque Muito ele obrigado. é incessante, não é? Muito obrigado. Glauco, quero te agradecer muito a visita aqui à Sempre Editora, para contar um pouco mais dessa história do Life Center e a sua história também, esse trabalho aí árduo, né, do dia a dia num hospital, e que a gente só tenha notícias boas. Quando tiver mais notícias aí do Life Center, de investimentos, expansão e o paciente em primeiro lugar, pode nos contar. Ok, eu que agradeço, muito obrigado, Lenice, pelo convite, por esse bate-papo aqui gostoso, e estamos lá sempre à disposição, conte com a gente, e muito obrigado pelo seu boa sorte, porque sempre bem-vindo. Obrigada, Glauco. Muito obrigado. Bom, eu volto depois, sempre com uma empresa que tem investimentos em Minas, que está fazendo o nosso estado crescer. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.